sistêmica é a política podre do nosso país. A crise agônica é essa que nós estamos, ou que vamos falar hoje, que traz a ansiedade, alogrado a depressão. E a crise endêmica são as epidemias e as enfermidades que estão alastradas em nosso país. Hoje nós vamos falar da crise agônica. Amém? Também traduzido é o que nos traz agonia. Capítulo de Mateus 6. Quando você encontrá-lo, identifica o versículo. Eu ia pregar só do versículo 25 a 34, né? Porque minha Bíblia diferencia-se de algumas aí. Inclusive ela tem as letras vermelhas quando Jesus fala. E como aqui foi um sermão longo de Cristo, conhecido como o Sermão dos Montes ou o Sermão da Montanha, eu vou ler do versículo 19, porque no versículo 25, do versículo 24 ao 25, no meu tem um subtítulo, né? É como se saísse de um assunto, fosse para o outro, mas em concordância os assuntos. Ou seja, o 24 ficou inacabado e ele coloca o 25 para dar conclusão. Mas eu vou ler do 19º até o 34º em nome de Jesus. Amém? Porque o 19º ele começa fala sobre as riquezas. Aí vem na minha, tem uma separação e abre sobre os cuidados da vida, que é do 25 até o 34, que é conhecido como subtítulo, né? Não é de um capítulo para o outro, mas de um versículo para o outro, onde há um parêntese, para que haja uma conclusão naquilo, ou no raciocínio daquele que quer falar algo. Amém? Versículos de número 19, do capítulo 6 de São Mateus, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Abre aspas.
porque todas estas coisas os gentios procuram, fecha aspas, e ponto. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém e graças a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, como eu falei, nós vamos tratar aqui de algo que é pertinente nesta época, acerca de conquistas, acerca de projetos, de lutas por dias melhores, e muitas vezes esquecemos que o nosso Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Esse mesmo registro está no livro de Lucas e também no livro de Marcos, e eu acho que também no livro de João, mas só Lucas e Mateus registra com tanta contundência esse fato, o sermão que Jesus abre ali, conhecido como Sermão da Montanha. O tema desta pregação é: Deus cuida de tudo. Já preguei aqui uma outra vez sobre esse mesmo tema, mas eu quero trazer umas outras colocações para que você entenda, ou melhor dizendo, para que você aprenda a esperar em Deus. Quando nós nos dedicamos muito a uma coisa e ficamos ali aflitos por aquela coisa não acontecer no tempo em que nós queremos, cria-se em nós uma doença, uma enfermidade conhecida como ansiedade. E se porventura aquele projeto, aquele sonho, aquilo que nós estamos alvejando e não tiver uma conclusão da qual nós esperávamos, aí vem uma doença posterior conhecida como tristeza profunda, decepção, que é logrado a uma possível depressão. Eu vejo tantas pessoas lutar tanto por algo e depois que consegue, vê que não era aquilo ou tudo aquilo que ele esperava, e de repente vê que as conquistas que ele fez ao longo dos anos não são tão favoráveis no presente de tudo que ele buscou no passado, porque em todo ser humano, em um momento da tua vida abre-se uma lacuna, um buraco dentro do teu peito, aonde ele enxerga um vazio e não tem nada que possa suprir aquele vazio que está dentro do peito daquela pessoa. Só tem um meio, um jeito de nós taparmos esse buraco, e ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então entende, pelo amor de Deus, as lutas, as labutas, os dias que vêm em nossas vidas, que muitas vezes são dias tenebrosos, tortuosos, escaldantes, e nós muitas vezes não conseguimos controlar muito as coisas. Entende uma coisa? Deixa tudo nas mãos de Deus. Claro que isso é uma forma hipotética de falar. Com isso nós não queremos dizer que é para você ficar em casa com os braços cruzados, sentado ou deitado em uma cama, esperando que caia as coisas do céu, não. Mas em tudo que nós temos que fazer, temos que colocar na dianteira Yahvé, Yeshua, o Deus Nissi, o Deus Rafá, o Deus Adonai, porque é Ele que faz com que as coisas aconteçam de uma forma que não nos desgaste por completo. Olha para o irmão que está do outro lado, olha assim, com educação, diz assim: já conquistou? Aí outra pergunta em cima dessa: o que você conquistou tem trazido alegria constantes de manhã, meio-dia e à noite? Ou em um determinado momento, vai perguntando, ou em um determinado momento você se sente só e imponente? Sabe o que é isso? É a natureza humana.
é a vulnerabilidade do ser humano. Se ele conquista, em um determinado momento de tudo que ele conquistou, ele olha e não sente mais prazer naquilo em que se conquistou, e se perde um pouco no seu raciocínio, na sua consciência. Muitos atores, muitos cantores já deram relatos disso, principalmente cantores que alcançam altas famas. Olha como Michael Jackson, o rei do pop, morreu. Olha como outros atores e cantores, funcem aí no YouTube, na internet, e vejam como muitos deles morreram precocemente, muitos, ou em uma minoria, de uma tristeza profunda, de um vazio terrível, que muitas vezes, muitos deles, tentaram suprir com drogas, bebidas, orgias, mas quando eles estavam só, ele via que tudo aquilo era ilusão, e muitos já deram detalhes sobre isso. Então, quando Jesus chamou os discípulos, e algumas pessoas que ali com eles estavam, para dar esse sermão, e nós vamos agora contextualizar, e ver, do versículo 29 até o versículo 24, ele traz uma advertência daquilo que nós pensamos, projetamos, para que nós não caiamos no laço do diabo. Pondera tudo e coloca tudo nas mãos do Senhor, porque tudo ele fará. Então olha o que ele diz, e vamos ler ponto a ponto, com um tempo rápido, para que nós venhamos ganhar tempo. Não juntei, versículo 19, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Quantas pessoas não têm morrido por causa de um smartphone nas praças? Quantos homens e mulheres não têm morrido por causa de uma motocicleta, por causa de um carro, por causa de dinheiro no banco? Agora inventaram um Pix. As pessoas são levadas ao cativo para ali eles fazerem roubos das contas daquelas pessoas. Então Jesus já nos advertia há anos: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e também roubam. Há 2 meses aproximadamente, ou 2 meses e meio, um jovem, com tudo pela frente, trabalhando em uma pizzaria, num restaurante, não sei, indo com a jovem, namorada dele, para casa. O rapaz tentou levar o celular deles, e quando ele viu que o rapaz estava em cima da namorada dele, ele tentou reagir e morreu. Porque o ladrão que rouba e mina, ele está solto nesta geração. Então temos que ser cautelosos, temos que ser principiantes no mundo e mais atuantes com Deus. Ou seja, principiantes é como se você fosse inexperiente em querer conquistar, em querer, concretizar sonhos, e atuante nas obras de Deus, para que nós venhamos e tacar no 33º versículo, que temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Ele nos dará todas as outras coisas. E aquilo que Deus dá, o homem não rouba. Aquilo que Deus dá, a traça e a ferrugem não consomem. Aquilo que Deus dá, o homem não mina. O ladrão não vai minar, porque foi dado por Deus. E aquilo que Deus nos dá, o diabo não toma. Olha o que ele diz no versículo 20: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem rouba, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também teu coração. Aí eu te pergunto, onde é que está teu coração nessa noite? No carro? Na moto? Na casa? Na esposa? No filho? No emprego? Em algo que comprou para dentro de casa, que está brilhando os teus olhos? É ali que está o teu coração, se você coloca aquilo como tesouro da tua vida. O meu tesouro, o seu tesouro, tem que estar sempre em Cristo Jesus. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus aprenderem a viver assim, são tão bobos. Deus, Ele me dá tanta coisa, meu Deus, que eu nem fico correndo atrás, sabe? Acontece com passe de mágica. Tenho bênçãos para contar, mas no momento certo. As coisas acontecem em forma de vento, assim, ó. Eu não fico correndo atrás de nada. Ele que sempre prepara o dia de amanhã para a minha vida. Então, ele chama a advertência de novo: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos, louvado seja Deus, forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Onde é que você está localizando os teus pensamentos? Onde é que você está, ou o que você está contemplando com os seus olhos? O que é que você tem visto que desagrada a Deus? Porque Ele disse: se teus olhos estiverem bons, todo o teu corpo será bom, ou terá luz. Mas Ele diz também: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Ele não diz ruim, Ele não diz angustiante, Ele diz tenebroso. É a expressão que Jesus usa. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas em suas vidas. Eu vou acrescentar. Aí no versículo 23, ele vai dizer assim: ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. 24, perdão, e ao dinheiro. Ou você serve a Deus e segue a Deus, ou você serve a vida e segue a vida conforme as suas vontades. Depois que ele traz essa advertência, aí ele começa a chamar para uma nova realidade com aquele ou aquela que quer verdadeiramente servir em Cristo Jesus. Aprisionados na ansiedade, você tem que se libertar disso. Se você confia em Deus, bota lá e deixa que Deus opera o milagre, que Ele abre portas, que Ele expulsa o inimigo, que Ele tira os olhos grossos, que Ele faz com que o diabo ele não te enxergue, ainda que você esteja diante dele. Então no versículo 25, diga para o irmão que está ao outro lado, diga: Deus é a tua providência. Ele é a sua providência. Se você entregou teus filhos, teu filho nas mãos de Deus, se você entregou tua esposa, teu marido, teu trabalho, tua saúde na mão de Deus, descansa e deleita-te no Senhor. Do que adianta você orar a Ele, apresentar a causa a Ele e depois duvidar quando alguém tira a tua paz? Se entregou na mão dele, descansa. Olha o que ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ele vai te alimentar, Ele vai saciar a sua sede, Ele vai cobrir a tua nudez. Não se preocupa. Se o leite acabou, Ele vai providenciar. Se o gás acabou, Ele vai providenciar. Se sua calça rasgou, Ele vai providenciar. Ele vai providenciar o teu melhor. Não fica ansioso ou ansiosa: pastor, mas o tempo está passando. E quem é o dono do tempo? Entrega tudo nas mãos dEle. Se não aconteceu hoje, não vai acontecer amanhã. E se não acontecer amanhã, não vai acontecer daqui a um mês. Se não acontecer daqui a um mês, não vai acontecer daqui a 2 anos. Se não acontecer daqui a 2 anos, não vai acontecer daqui a uma década. E daí? Ele sabe o que faz, quando e que hora faz. Não fica ansioso não, que isso é um buraco aonde você, se não sair, você vai se decepcionar a ponto de você ficar deprimido e pensar até em suicídio. Então Deus, Ele é a providência. Aí se você colocou na mão de Deus, confia, descansa, guarda nele a tua confiança e a tua esperança. Porque o que não vai dar certo é eu colocar aqui um projeto na mão de Deus. Olha, esse copo vai estar cheio daqui a 3 horas, daqui a 3 minutos. E de repente, quando eu vou aqui conversar com o Rosanildo, quando eu olho para lá, o copo vai estar vazio. O que é que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Aquele Deus que permitiu que ele se esvaziasse é o mesmo que permite que ele transborde, como está no Salmo 23. Transborda o meu óleo, o meu azeite, mas confia em Deus. Você tem valor, igreja. Você pode não ter valor para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para o teu pai. Você pode não ter valor para o teu patrão, para o teu colega de trabalho. Mas para Deus, você tem valor. Olha o que ele diz no versículo de número 26. Olhai para as aves do céu,
que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ali na Palestina, vários desses pássaros, onde Jesus estava proferindo essas palavras, e ele olha para o céu e manda que eles olhem. Está vendo aqueles pássaros? Eles voam para lá, para cá, para acolá. Eles ficam voando, não trabalham. Ele não seleciona trigo, farinha, milho, alpiste e coloca num celeiro. Mas ainda assim, quando ele bota o biquinho para comer, lá embaixo está a comida, porque ele providenciou. Se ele fez isso com aquele animal irracional, ainda mais o que ele pode fazer com o filho da promessa. Tem filho da promessa de Deus aqui? Então começa a acreditar. Você tem valor, igreja. Não se menospreze. Não julgue você porque você talvez seja inferior em algo a outra pessoa. E daí, eu creio que Deus ele tem algo favorável em você, que supera aquilo que aquele homem tem, ou que aquela mulher tem, que talvez seja de muito mais valor. Então, você tem valor. Se alguém olhar para a tua cara e disser você não presta, você é burra, você é feia, para você não dá, você é ignorante, ei, quem me qualifica, quem me dá qualidades é o mesmo que me criou. E quem é você para debater com o que eu sou ou com o que eu posso? Se ele me chamou, ele garante. Pergunta para o irmão que está do teu lado aí: quem é maior? Diga você ou Deus? Diga quem é maior? Diga sou eu ou Deus? Quem é maior, igreja? Quem é maior? Olha o que diz no versículo de número 27 a 30. Louvado seja Deus. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, porque andeis solícito? Olhai para os lírios do campo, louvado seja Deus, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um daqueles. Louvado seja Deus. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? O que é que ele estava dizendo? Aquelas flores da Palestina eram flores com cores diversificadas, tão bonitas, que não, louvado seja Deus, se adornam, que não se vestem para estarem assim. Ele chega a dizer: Salomão, com todo o teu brilho, com toda a tua riqueza, com todas as tuas vestes real, ele não consegue se vestir como uma dessas ervas, porque eu que as visto, eu que faço. Imagina o que ele não pode fazer por você. Sabe qual é o nosso mal? A gente até ora, a gente até jejuma alguns, a gente até busca, mas não acredita. Qualquer coisa tira o crente da posição, seja benéfica ou maléfica, seja positiva ou negativa, tira você da presença. O pecado toda vez está batendo a porta, a gente abre as pernas para o pecado como se fôssemos prostitutas. Mas ele é maior do que tudo isso, e igual a ele não há. Qual a sua necessidade? Veio buscar o que aqui hoje? Veio buscar o que aqui quarta-feira? Tem vindo buscar o que aqui dia de cultos? Qual a sua necessidade? O teu problema? O que é que está tirando o teu sono? O que é que está te fazendo causar pesadelos que você não consegue dormir uma noite completa de sono? É dormindo e acordando angustiado, depressivo, ansioso. Ele sabe de tudo. Ele sabe do que você necessita. Ele sabe do que você está passando. Ele conhece os teus dias antes que você venha a abrir os teus olhos. E Ele é quem prepara o teu dia de amanhã. Versículo 31 e 32 diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que
comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Abre aspas. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Para um pouquinho, fecha aspas. Procurando o que comer, o que vestir, como andar, o que conquistar. Ele diz: todas essas coisas os gentios também procuram. Ele diz assim, pois, parte B do versículo 32, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Será que Deus não sabe do que você precisa? Será que Deus não tem compreensão do que te traz transtornos, perturbações, insônia, tristeza, lacuna? Será que você não parou para pensar que ele, Salmos de número 90, versículo 4, ele, 1000 anos para ele é como uma noite que passou, com uma vigília de ontem. Ele sabe, igreja, o que você precisa quando você entrou naquela porta, ou melhor dizendo, você mais ousado, quando você acordou hoje pela manhã. Ele sabe do que você precisa. Basta crer. Basta andar na posição, na direção, seja você mais velho, seja você mais novo, seja você principiante, ou seja você já antigo na casa de Deus. Ele sabe do que você precisa, varão. Mas só que nós não damos ouvidos a uma palavra, se não me falha a memória, do irmão de Jesus, Tiago, quando ele escreve seu livro, que nós temos que aprender a falar menos e ouvir muito mais. Porque quem fala menos e ouve, começa a sondar tudo que está ao seu redor, e começa a ter, sabe, uma análise das coisas. E quando você se silencia, ele trabalha em seu favor, porque você não está verbalizando e defendendo a tua causa. Você está ali até inquieto, mas está só ouvindo, seja em prática de ofensas, ou em coisas que tenham tirado, ou venham tirar a tua essência, a tua fé. Se você ficar calado, confiar nele, ele trabalha também em silêncio no seu favor. Para finalizar, olhe para o irmão que está ao teu lado, diga assim: faça o certo. Diga: porque o errado muitos fazem. Diga: faça o certo, que ele vai reagir em seu favor. Por que, pastor, reagir? Porque você já agiu. Cada ação ela sofre uma reação. Enquanto você faz o certo, ele vai reagir em teu favor. Pastor, e que certo é esse? Versículo 33. Que certo é esse, pastor, que eu tenho que fazer? Tira essa ansiedade do teu coração. Tira essas impossibilidades, isso que está trazendo transtorno em você até raciocinar. Pastor, o que é que está escrito aí no versículo 33? O mesmo que está em Mateus 6,6. Mas, esse mais de preposição é terrível. Mas, como tem um mais sem ir, é porque o que vem depois é profundo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas? Você sabe o que é, o que você quer que Deus acrescente. Que coisas são estas? O que você trouxe quando você entrou ali. Todas estas coisas vos serão acrescentadas, se você buscar o reino de Deus. Então buscar ele enquanto se pode achar. Versículo número 34. Diga para o irmão que está do teu lado: o dia de amanhã, quem vai preparar para mim e você é Deus. Ele diz assim, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
basta cada dia o seu mal. Mas aí quando o mal vem, ele entra com providência. Então tem pessoas aqui nesta noite que têm até buscado a Deus, têm até colocado nas mãos de Deus o problema, mas estão ansiosas, não é, mulher? Não é a bênção de Deus. Está ansiosa. E muitas vezes deixa, né, o estado depressivo ou deprimido alcançar teu coração e diz assim: não está dando certo. Eu estou até buscando, mas não está dando certo. Tira essa ansiedade do teu coração. Tira essa ansiedade. Mas pastor, parece que quanto mais eu apresento a Deus, as coisas pioram. Pronto. Volta um pouco no passado, há quase 4.000 anos atrás, e vê lá um personagem que Moisés escreve sobre ele. Alguns historiadores e teólogos chegam a dizer que é o primeiro livro escrito na Bíblia. Cada dia que passava, o estado de Jó, físico, mental, social, era cada vez pior. Jó perdeu tudo, só não perdeu a esperança. Então o que é que te falta? O que é que te falta, igreja? A Bíblia deixa experiências excelentes para que nós tenhamos forças para continuar com as nossas batalhas diárias, mas parece que passa o vento. Jó, igreja, teve tudo para se matar, para querer deixar de viver, mas no entanto, no capítulo 42, ele entende que os pensamentos de Deus não são vossos pensamentos, e o que Deus tem para ele não é aquilo que ele queria ou esperava ansiosamente, mas era o que Deus queria dar. E Deus não age com nervosismo, Deus não age com agonia, Deus ele age com calma, no momento e na hora exata. Então o primeiro passo para conquistarmos vitória é sairmos do calabouço. Elias, o que é que você está fazendo dentro desta caverna? Não entende você que eu sou o teu Deus? Sai, Elias. Então o momento é esse, e a hora é essa. Se você der um passo, olha para aqui, na direção dele, ele dá 99 em tua direção. E detalhe, quando ele começar a caminhar em tua direção, eu imagino, sabe? Vem cá, Rogério, só para vem cá, Rogério, Marrozinho, só para fazer façamos de conta. Vem cá, Patrícia, vem cá, rapidinho, vocês duas. Fica aqui numa fila indiana, você fica lá na cadeira. Só para nós fazermos, você fica lá na cadeira sentada, lá na última cadeira, fica ali em pé na frente dos meninos, rapidinho, nada demais, só para vocês entenderem, quando você dá um passo na direção de Jesus. Pastor, que passo é esse? Eu recebo Jesus na minha vida como Senhor e Salvador suficiente para tudo quanto eu espero, e depois for batizado nas águas, você deu o primeiro passo para Ele. Quando Ele vai dar 99, você fica sentada, Pati, quando Ele vai dar 99 em sua direção, enquanto Ele está se direcionando a você, hipoteticamente em tua direção, nos 99 passos, ele faz isso. Vem o demônio, ele empurra, vem os problemas, ele tira, vem as iniquidades, ele tira, até chegar a você. E quando ele chegar na tua vida, tudo aquilo que estava servindo de percalço, ele tira e lança no inferno, e você será abençoada e abençoado em nome de Jesus. Mas basta crer. Basta crer. Poxa, o nosso trabalho é tão fácil em relação ao que Deus tem para fazer por nós. Tão fácil. Só é crer, acreditar, ter fé, para que Ele mude toda a tua história. O dele que é difícil, Ele expulsa demônios, traz cura, traz livramento, Ele faz te prosperar, Ele faz você crescer, Ele faz você alcançar. O trabalho dele não para em relação a mim e a você, até chegarmos na eternidade. Então dá esse primeiro passo
dar esse primeiro passo em direção a Ele? Será que nós não estamos percebidos ou apercebidos para os fatos que estão acontecendo? Será que vocês não estão enxergando? Será que você não consegue se desvencilhar desta Sodoma e Gomorra? Sobrou alguém de Sodoma e Gomorra? Das duas cidades? Quantas pessoas sobrou ali? Se salvou de Sodoma e Gomorra? Quem? Quantas? Quantas? Me ajuda. 3 e uma ova. Só uma. Porque as 2 filhas de Ló cruzaram com ele. Desculpe. Tiveram relações sexuais, ou seja, saiu de Sodoma e Gomorra, mas levou Sodoma e Gomorra com elas, embriagaram o pai, e ambas tiveram filhos do pai. Só quem se salvou foi Ló. Por causa da interferência de Abraão. Então é momento de a gente despertar deste sono indolente. Vai ficar no meio de tudo isso que está acontecendo, se associar a isso para serem sugados com o mal, ou pelo mal com isto? Ou vai dizer, eu estou fora desse esquema, eu estou fora desse problema, eu estou fora dessas conversações que não produzem nada bom para a minha vida, eu estou fora dessas amizades que só estão me levando para o buraco, eu estou fora dessa corrupção que está sendo instalada dentro da empresa para roubar os patrões, eu estou fora da fofoca, eu estou fora da mentira, eu estou fora disso, eu quero ser liberto. Vamos buscar Ele, igreja, e espera nele. Você não parou para perceber como você está morto espiritualmente? Você não parou para perceber a desmotivação que há em você em relação, em referente a Deus? Quantas vezes vocês estão em casa e assim, poxa, hoje tem culto, né? Poxa, rapaz, não vou lá hoje não. Do nada. Mas o mundo aí, o ímpio, eles são estratégicos. Aí o cara faz uma propaganda todo seco, com cabelão, e diz, do nada eu apareço na balada. Do nada ele aparece. Porque ele ama cachorrada, prostituição, mentira. Enquanto nós criamos várias adversidades, problemas, para não chegarmos à casa de Deus. Mas nessa noite, Ele está mudando situações aqui. Esta noite Ele está encorajando pessoas aqui. Nesta noite Ele está dando basta na vida de pessoas aqui. Fica de pé em nome de Jesus.